Olá pessoal, eu sou o João Paulo e esse é o Boca de Urna. Aqui nós não vamos falar sobre política, portanto não é propaganda eleitoral, vamos falar sobre legislação. Durante 6 encontros esclareceremos vários pontos e esses pontos são aqueles debatidos principalmente em redes sociais, e-mails que recebemos, então nós devemos saber em que acreditar. Se tem alguma dúvida de direito eleitoral, vem comigo. Sejam bem-vindos ao Boca de Urna. Hoje nós vamos falar sobre a justiça eleitoral. Eu sei, vocês devem estar pensando, peraí, João, eu não advogo em direito eleitoral. Eu não sou da área jurídica, eu não sou juiz, eu não sou membro do Ministério Público. Para que diabos eu quero saber de justiça eleitoral? Simples. Porque a justiça eleitoral, ela não apenas julga as causas relacionadas ao direito eleitoral, como ela também organiza as eleições. Então, se você ainda não é eleitor e teve que se alistar, vai se alistar perante a Justiça Eleitoral. Se você já é eleitor, você pode ser convocado para ser mesário pela Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral faz parte de nosso cotidiano, principalmente na época das eleições. Mas a Justiça Eleitoral, ela traz uma série de peculiaridades muito interessantes. Primeiro, vocês provavelmente nunca ouviram falar de concurso para magistrado eleitoral, concurso para membro do Ministério Público Eleitoral. Agora é lógico, concurso para servidor da Justiça Eleitoral, os senhores já ouviram falar. E isso tudo porque, na realidade, há um princípio chamado princípio da temporalidade na investidura das funções eleitorais. Mas, João, o que isso quer dizer? Que nós não temos uma carreira de magistrados eleitorais. Os magistrados eleitorais, em verdade, são magistrados vinculados a outros órgãos ou advogados que vão exercer durante certo tempo vão ter durante certo tempo o exercício da jurisdição eleitoral. Esse tempo, de acordo com a Constituição Federal, varia. Vai ser de no mínimo 2 e de no máximo 4 anos consecutivos quando nós falamos de tribunais eleitorais. E, aliás, não pensem que a justiça eleitoral se esgota nos tribunais eleitorais, não. A Constituição Federal, quando nos fala de justiça eleitoral, vai informar que a justiça eleitoral é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais, pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. Mais curioso do que isso, a justiça eleitoral, algumas vezes, para certas pessoas, funciona como se fosse o professor de vocês. Sim, eu não estou ficando maluco não, gente. A justiça eleitoral, ela tem uma competência chamada competência consultiva. Quando autoridades e partidos políticos possuem alguma dúvida em direito eleitoral, eles podem perguntar à justiça eleitoral. Essa pergunta é feita em tese, quer dizer, não se pode levar a justiça eleitoral no que tange a consulta alguma situação efetivamente ocorrida, mas se faz uma pergunta como se tivesse a pergunta sido feita para um professor. Professor, será que um indígena incorporado aos usos e costumes nacionais pode se alistar como eleitor? Essa pergunta já foi feita pela época Procurador-Geral Eleitoral. A Justiça Eleitoral é a competência consultiva. A competência de responder a consultas sobre matéria eleitoral feitas em tese por autoridades, se for no Tribunal Superior Eleitoral, deve ser autoridade federal, e partidos políticos. Ora, a Justiça Eleitoral também acaba trazendo uma outra competência curiosíssima, competência regulamentar. Eu sei que vocês estão acostumados a que regulamentos sejam feitos pelo chefe do Poder Executivo. Porque o prefeito de minha cidade lançou um decreto, porque há esse decreto do presidente da República, mas quando se fala em justiça eleitoral, em direito eleitoral, a competência será da justiça eleitoral. Curioso, né? Então compete ao Tribunal Superior Eleitoral expedir instruções. Para que servem essas instruções? Para esclarecer pontos da legislação eleitoral
permitindo a sua fiel execução. Essas instruções, elas devem ser editadas até o dia 5 de março de cada ano eleitoral, exatamente para que se possa orientar a todos de que maneira aquelas normas devem ser interpretadas. Curiosamente, segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral, essas instruções têm força de lei federal. Ora, e como é que se dá a composição da Justiça Eleitoral? O Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 juízes, que são chamados de ministros. É um número que futuramente até pode aumentar, nunca reduzir. Desses 7 juízes, 3 são ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 são ministros do Superior Tribunal de Justiça e outros 2 advogados. Olha que coisa curiosa da Justiça Eleitoral. Aqui não se fala em quinto constitucional. Aquela história, 1/5 dos lugares pertence a pessoal da advocacia e 1/5 dos lugares vai pertencer, né, aos membros do Ministério Público. Aqui não funciona assim. Enquanto o Tribunal Regional Eleitoral vai ser composto de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, um juiz do TRF ou juiz federal e 2 advogados. Os juízes eleitorais são juízes de direito que vão exercer essa função eleitoral durante 2 anos e as juntas eleitorais são formadas por um juiz de direito, que será sempre seu presidente, e por 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. A verdade, meus caros amigos, é que a Justiça Eleitoral cumpre um papel importantíssimo na sociedade. Papel que poderia ser confiado a qualquer um, mas foi confiado a um órgão do Judiciário da União. Ora, então, há algum tempo atrás, inclusive, isso foi atribuição do Congresso Nacional, mas o Poder Judiciário possui algo que é essencial para essa organização e julgamento de ações eleitorais, que é a imparcialidade. Esse ano, comemoramos 82 anos da Justiça Eleitoral, que surgiu normalmente, conjuntamente com o seu primeiro código eleitoral, que trazia o voto secreto, ampliava o voto, trazia também essa maravilha, época criada da Justiça Eleitoral, para que se tivesse uma maior segurança no que se refere à própria legitimidade das eleições. Então, esse ano, algumas reportagens já apontavam exatamente a comemoração dos 82 anos da Justiça Eleitoral, que foi inaugurada em maio de 1932 e até hoje ela resiste, salvo um período, ali o período de Vargas, que ela acabou sendo extinta, retornando logo após 1945. Bem, pessoal, então aproveitando esses nossos 6 encontros, sempre iremos trazer notícias relacionadas ao assunto tratado em cada um deles. Como nós estamos falando da Justiça Eleitoral, nós vamos exatamente trazer uma reportagem sobre esses 82 anos de Justiça Eleitoral, que é de uma importância vital para o nosso dia a dia. Este mural que os senhores estão vendo atrás de mim está vazio, mas ao longo dos nossos 6 encontros ele vai enchendo, vai ficar bem bonito, começando pela reportagem dos 82 anos da Justiça Eleitoral, que vai ser exatamente a nossa primeira reportagem a ser aqui colocada. Então é isso. O Boca de Urna de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Nos vemos na próxima.